Olá, hoje falando aqui um pouquinho sobre o direito do trabalho e a mulher. Para entendermos um pouquinho o que é essa alteração que teve nos artigos da CLT referente à insalubridade e o trabalho da gestante. Foi uma DIN julgada recentemente em que proíbe o trabalho da gestante dentro de ambientes insalubres de qualquer espécie, seja de grau baixo ou alto, ou seja ela com gravidez de risco ou não. Ela tem que ser readequada ou, se não tiver um lugar dentro do estabelecimento empresarial, comercial, sem índices de insalubridade, ela vai ter que então ficar afastada. E o trabalho da mulher, ele vem de uma gama de conquistas ao longo do tempo, Então, no início lá dos primórdios do nosso direito do trabalho, ou melhor, da relação de trabalho dos seres trabalhadores, dos seres humanos, foi o seguinte: a mulher, ela era considerada uma força mais fraca que o homem, então ela recebia bem menos e ela não tinha direito nenhum se ela ficasse grávida, inclusive ela poderia ser dispensada. Com o passar do tempo, já dentro do Tratado de Versalhes, ela recebeu uma conquista, na década de 19, recebeu a conquista de poder pelo menos receber um pouco menos de trabalho, um pouco antes do parto e um pouco depois do parto. Em sequência, outra conquista foi que ela receberia 50% do salário dos últimos 6 meses. Sim, porque se ela tivesse afastada, ela não recebia nada. Aí veio, com o passar do tempo, ela adquiriu um direito a um período de ausência, Seriam 4 semanas, seria uma estabilidade, mas é um afastamento nesse primeiro momento, de 4 semanas antes e 4 semanas depois. Progredindo um pouquinho mais na história, viemos aqui pro Brasil e aí conseguiu o direito de que quem pagaria o salário maternidade seria o INSS e não mais o empregador, porque antes era totalmente a cargo dele e isso afastava a mulher do posto de trabalho, Porque afinal de contas ela poderia gerar esse gasto quando engravidasse. E progredindo mais um pouquinho, aí veio a conquista pela Constituição Federal, da estabilidade da gestante, daquela que nós temos hoje, praticada hoje, que ela tem 120 dias de estabilidade após o parto, E também essa licença maternidade. Já na década de 90, a Constituição, lembrando que é de 88, na década de 90, veio uma lei proibindo a exigência pelas empresas, pelo empregador, de exames médicos para que ela comprovasse que não estava grávida. Inclusive, é considerado crime se você exigir esse exame na hora da contratação de uma mulher. Progredindo ainda mais, aí veio um avanço em que foi considerado uma licença maior, até 60 dias, além daquela já prevista, facultativa para as empresas, mas ela teria ela tem uma lei vigente, ela tem um abatimento no recolhimento do imposto de renda, na hora da declaração ali, ela como pessoa jurídica, a empresa, E aí então vem uma outra alteração em 2013 em que se considera a estabilidade, mesmo o contrato sendo de prazo determinado ou de experiência, ou no aviso prévio, Que o aviso prévio ele também dá uma determinação de fim do prazo. E mesmo que a reclamante, no caso a gestante, nem saiba que estava grávida e ela foi dispensada. Então essas pessoas também passaram a ter direito à estabilidade, ao direito à licença maternidade também. Isso tudo foram avanços da legislação, sem contar o trabalho doméstico, que não foi reconhecido essa licença maternidade ao mesmo tempo que a trabalhadora dita como urbana, como aquela regida pelas normas gerais da CLT. Então o trabalho doméstico também foi um avanço, alguns anos depois da promulgação da Constituição de 88, Só depois ela alcançou esse direito. Então, hoje, o trabalho da mulher,
O trabalho da gestante, principalmente, ele goza de uma garantia, de uma estabilidade que é considerado cláusulas indisponíveis, elas não podem ser transacionadas, ou seja, o empregador não pode exigir que uma mulher ou uma gestante assine um documento e abra mão dessa estabilidade e dessas garantias conquistadas ao longo da história. Até breve.